Olá, começa agora o seu telejornal interativo União Brasil. Funcionários de 4 agências do Banco do Brasil em Caucaia e em Fortaleza pararam hoje contra a redução nos salários. A Secretaria de Justiça do Ceará inaugurou uma nova unidade de prisão provisória e deu posse a 778 agentes prisionais. A Cruz Vermelha do Ceará começa uma nova campanha para ajudar as vítimas da seca. O reordenamento da Praia do Futuro voltou a ser discutido na Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos ver que as gestantes brasileiras terão direito à vacina contra a coqueluche de graça. E ainda, Semana Santa chegando, vamos ver que com o preço dos produtos da ceia da Páscoa em alta, muitos católicos vão substituir o cardápio. Será que isso fere a tradição? Boa noite para você, eu sou Richel Martins. A Secretaria de Justiça do Ceará inaugurou hoje uma unidade para presos provisórios e deu posse a 778 novos agentes penitenciários. Novas unidades estão a caminho, é o que diz o governo estadual. O evento contou com a presença da secretária da Justiça do Ceará, autoridades e os novos agentes e seus familiares. O governo do estado realizou concurso para 800 vagas, 778 tomaram posse e 22 estão aguardando recursos na Justiça. Além da posse dos agentes penitenciários, o governo do estado inaugurou também a CPPL-4, que é mais uma unidade prisional para presos provisórios em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. E foi assinada ainda a ordem de serviço para a construção da CPPL-5. O objetivo do governo é, até o final do mandato, abrir cerca de 4.000 vagas no sistema penitenciário. Na CPPL-4 foram investidos 16 milhões de reais e a capacidade é para 956 presos. Para o juiz da Vara de Execução Criminal do Ceará, Luiz Bessa Neto, o governo vem tentando cumprir com a determinação da Justiça de remover todos os presos que estão irregularmente em delegacias. E como disse ao governador Cid Gomes, o que antes, no passado, era sediço, afirmasse que investir em segurança pública e em carceragem não fornecia dividendos políticos, eu fiz ver a ele que, em face da vigília dos órgãos internacionais, a construção em relação ao homem encarcerado estaria gerando dividendos. A secretária da Justiça prometeu ainda que, à medida que forem sendo entregues as novas unidades prisionais, mais 400 agentes penitenciários que passaram no último concurso serão chamados. Pretendemos, até o final desse governo estar nomeando os 400 agentes penitenciários de cadastro reserva, tão logo temos novas unidades inauguradas. Temos trabalhado fortemente na ocupação do preso, numa tentativa de humanizar o sistema penitenciário, seja através de cursos profissionalizantes, educação e trabalho. Agora, a gente sabe que os desafios são muitos. Mas o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Ceará afirma que a necessidade do sistema é bem maior do que os servidores que foram empossados. Hoje nós temos 924 agentes aprovados pelo governo do estado, prontos para trabalhar. E a gente está trabalhando, está negociando junto à Secretaria da Justiça que todos esses agentes sejam chamados, porque a necessidade hoje no sistema penitenciário do estado do Ceará é de 2.500 agentes. A carência é muito grande. Participe do União Brasil, dê a sua opinião ao vivo, ligue para o 3486-1721 ou ainda comente pela internet usando o seu Twitter. No seu comentário, cite o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Hoje no Ceará, funcionários de 4 agências do Banco do Brasil paralisaram suas atividades. Uma agência em Caucaia e 3 no bairro Aldeota, aqui na capital. Eles participam da Ação Nacional de Luta contra o Plano de Funções, elaborado pelo banco, que prevê uma redução salarial para mais de 20 mil funcionários em todo o país. Só aqui no estado, segundo o Sindicato dos Bancários, 400 trabalhadores podem ter a remuneração reduzida em 16,25%. O sindicato também diz que o banco não quer conversa com os empregados e uma greve geral não está descartada. É bom lembrar que os caixas eletrônicos funcionaram normalmente durante o dia de hoje.
Dados da Organização das Nações Unidas apontam que o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil tem diminuído o ritmo de crescimento. Hoje ocupamos a posição de número 85 entre quase 190 países. Veja. Durante a década de 2000, a média de crescimento anual do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH brasileiro, era de 0,85%. Ao estender essa curva para o intervalo de 2000 até o ano passado, o ritmo de crescimento anual decelerou para 0,73%. E os investimentos na melhoria da qualidade de vida da população são fundamentais para mudar esses índices. O que precisaríamos? Basicamente de investimento na área de saneamento, nas áreas de saúde e de gestão, porque no que concerne à educação, os investimentos até que não são tão baixos, não é? Eles inclusive são comparáveis ao de um país que tem uma posição muito, mas muito melhor do que a nossa, que é a Coreia do Sul. E o que há também é o problema da gestão desses recursos. No estudo composto por 187 países, o nosso IDH ficou no meio do caminho entre a Bélgica, na 16ª colocação, e a Índia, na posição de número 136. Para este economista, a repartição justa dos royalties do petróleo vai escrever um novo capítulo no desenvolvimento humano no Brasil. Com certeza ajudarão, ou melhor, serão indispensáveis para isso, porque não adianta melhorar só num canto. É preciso que a melhoria seja distribuída em todos os estados brasileiros. O IDH é medido principalmente por 3 fatores: economia, alavancada pelo Produto Interno Bruto, PIB, pela melhoria da saúde e da educação, o que para este especialista, nosso país não tem nada a comemorar. Tem um indicador econômico muito baixo no Brasil, que é investimento, não é? E sobretudo, os investimentos ligados à educação e saúde, sobretudo na área de saúde, os indicadores ligados a saneamento básico. O Brasil está ao lado da Índia e da China, entre os países que vão liderar o desenvolvimento humano nos próximos anos. Apesar da mudança do quadro do IDH do país, a professora Neyara Araújo acha que isso significa muito pouco, devido ao processo histórico pelo qual o Brasil passou. O que seria preciso fazer? Políticas assim, muito de contenção da riqueza, né? De contenção da grande propriedade, da terra, de contenção dos grandes capitais, dos bancos. Só quem já sofreu algum tipo de exclusão social, econômica ou afetiva, por exemplo, sabe como isso pode afetar as emoções e até mesmo a autoestima. E para tentar diminuir o grau de exclusão, principalmente social, o poder público também tem a sua responsabilidade. Acompanhe. As relações sociais são básicas na vida de um ser humano. As pessoas sentem necessidade de pertencer a um grupo, de ter amigos, de uma boa convivência. Mas nem sempre isso é possível. Exclusão de um indivíduo, seja econômica ou afetiva, é bastante comum na nossa sociedade. Nós somos seres relacionais, nós dependemos dos vínculos para constituir a nossa identidade, a nossa personalidade, para nos identificarmos. No momento em que somos excluídos ou por fatores socioeconômicos, políticos ou por fatores afetivos, temos, então, desdobramentos com problemas relacionados à autoestima. Pobreza, falta de condições de moradia digna, de educação. Todas essas características ferem com o que diz respeito aos direitos humanos. Em Fortaleza, há preocupação em combater as diferenças sociais na tentativa de igualar a todos. É o que explica o secretário de Direitos Humanos, Carlos Cardoso. Fortaleza hoje se encontra na posição da 4ª cidade mais desigual do mundo, né? Nós temos grandes bolsões de riqueza, de desenvolvimento, como temos também bolsões de miséria. Isso convive muitas vezes lado a lado. Para atender a um público carente e excluído socialmente, existem entidades como o Emaús, com projetos para diminuir a exclusão social e capacitar pessoas. Aqui é um terreno onde objetos como móveis e eletrodomésticos são vendidos. Com a arrecadação do dinheiro, serão realizadas ações. No local, também são vendidas roupas que variam de 10 centavos a R$10. A gente recebe nossos objetos de doações, restauramos, colocamos no bazar para vender e oferecemos, através dessa renda, atividades para crianças, adolescentes, temos uma casa de idosos. E olha que interessante,
Paulo ajuda os excluídos sociais, mas também é ajudado. Antes de entrar no Emaús, ele sofria exclusão, mas do tipo afetiva, se sentia abandonado pelos familiares. Eu me sentia muito excluído por amigos, pelos amigos do colégio, por familiares que me faziam se sentir uma pessoa menor do que eu sou hoje. E a Cruz Vermelha do Ceará, mais uma vez, faz campanha para doações de alimentos não perecíveis, água potável e roupas para as vítimas da seca. As doações podem ser feitas até o dia 16 de abril. Veja aí. O atual ciclo de seca no Nordeste chama a atenção para as famílias necessitadas pela falta de água e alimentos. Mas, por meio de campanhas como a da Cruz Vermelha, que no ano passado arrecadou 69 mil toneladas de alimentos, a situação de emergência nos municípios do Ceará pode ser amenizada. Essa campanha tem um objetivo de ajudar os nossos irmãos cearenses. O nosso povo está precisando muito, haja vista de que nós estamos passando pela maior seca dos últimos 40 anos. E são 177 municípios que decretaram realmente estado de situação de emergência. É uma situação muito preocupante porque são mais de 2 milhões de pessoas que estão sendo afetadas por essa grande seca. Doações como água potável, alimentos não perecíveis e roupas estão sendo recebidas. Este ano, a campanha reúne alguns shoppings de Fortaleza, onde há pontos de arrecadação. A gente acredita que usando os nossos equipamentos, o shopping, que a gente tem um volume muito grande de pessoas transitando, a gente vai incrementar muito mais essa campanha muito importante para o nosso estado do Ceará, que hoje está aí com essa seca que assola aí, tem gente para caramba precisando de ajuda e acho que é o nosso papel enquanto empresa e se envolver socialmente. E se você quiser colaborar com alguma doação, também pode entregar diretamente na sede da Cruz Vermelha aqui em Fortaleza. O endereço é esse que está no seu vídeo. É a Rua Doutor José Lourenço, número 3280, no bairro Joaquim Távora. Outras informações pelo telefone 3472-3535. A seguir, o reordenamento das barracas da Praia do Futuro voltou a ser discutido na Câmara Municipal de Fortaleza. E ainda as gestantes do Brasil terão direito à vacina contra a coqueluche gratuitamente. Voltamos já. Voltamos. O reordenamento das barracas da Praia do Futuro voltou a ser tema de debate na Câmara Municipal de Fortaleza. 2 parlamentares entraram com um requerimento para manter as barracas na areia. Vamos ver. O caso é polêmico e na atual legislatura municipal voltou a ser discutido. Estamos falando das barracas da Praia do Futuro, verdadeiros resorts à beira-mar que funcionam hoje graças a recursos na Justiça. Isso porque as barracas da Praia do Futuro ocupam terras da União. Em 2010, a Justiça Federal determinou que as barracas fossem retiradas. E a mesma determinação foi feita pelo Ministério Público Federal em abril de 2011. E em maio já estavam marcadas as demolições. Em junho, uma advogada da União aqui no Ceará também deu parecer favorável à retirada. Porém, em 2012, o assunto foi esquecido, até porque era ano eleitoral. E somente este ano, vereadores de Fortaleza entraram com requerimento pedindo a manutenção das barracas, porém, que elas sejam reordenadas. Nós apresentamos um requerimento de uma moção a ser enviada ao Tribunal Regional Federal em Recife, aprovada nesta casa por ampla maioria, uma moção de defesa de permanência das barracas da Praia do Futuro, mas com seu devido reordenamento. Mas há parlamentares que consideram que as barracas, além de reordenadas, devem ser também regulamentadas. A nossa posição é que sejam regulamentados, que ali seja oferecido o espaço para o trabalhador que vende água de coco, para o trabalhador que vende o camarão, para o trabalhador que vende a ostra, porque os grandes comerciantes, os grandes empresários, que nem brasileiros são que são beneficiados. Nas barracas, frequentadores afirmam que os equipamentos favorecem o turismo. A estrutura pode continuar, desde que atenda às normas de segurança, de meio ambiente. A primeira visita que eu estou tendo aqui, para mim,
Tá ótimo. E a presidente da Associação dos Barraqueiros afirma que as barracas de praia empregam muitos profissionais e que tirá-las causará um prejuízo enorme à cidade. As pessoas que chegam aqui em Fortaleza encontram nas barracas de praia motivo para permanecer em Fortaleza, para não irem para outros litorais. A questão da geração de emprego nem se fala, né? Nós aqui empregamos hoje em torno de 3.500 pessoas diretamente, são mais de 15 mil empregos indiretos. Já este advogado considera que deve haver um acordo quanto ao tamanho das barracas e também o seu reordenamento. Hoje existem tapumes, cercas que impedem o acesso amplo a essa praia. Isso é vedado. O que a gente sugeriria era uma espécie de um acordo celebrado, uma parceria, onde se ajustassem esse tipo de ocupação, como já acontece em outras cidades. O fortalezense resolveu abrir o bolso e está comprando mais neste mês de março. É o que revela a pesquisa de intenção de compra realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio do Ceará. Os meses de janeiro a abril são os piores em faturamento para o comércio cearense, mas desde fevereiro ele tem mostrado alta. A taxa de pretensão de compra para março está em 43,4%, resultado positivo e atípico para a época. Há uma série de fatores que têm contribuído para estimular o consumo. Entre elas, a gente pode citar o incentivo que o governo federal tem dado de redução de impostos em alguns segmentos, automóveis, linha branca, móveis. Nós temos também os aumentos reais que o salário mínimo vem tendo, e a correção em janeiro, que faz com que as famílias tenham um orçamento disponível mais elevado. E também a procura por alguns itens específicos desse período, como é o caso dos televisores, estimulada aí pela proximidade da Copa das Confederações. Então, essa combinação de fatores tem levado o consumidor a permanecer com seu consumo aquecido. O consumidor parece estar em busca de promoções e liquidação. Os produtos mais procurados são os televisores, citados por 16% dos entrevistados. Artigos de vestuário, com 13,7% dos consumidores. Móveis e artigos de decoração, 12,4%. Aparelhos de telefonia celular, 11,4%. Geladeiras e refrigeradores, 10,7%. E na rua, nós comprovamos. As pessoas disseram estar comprando mais. Com certeza. Eletrodoméstico, guarda-roupa, essas coisas. Um pouquinho mais, né? Além da conta. Com certeza. Comprado bastante. Mês de março, com certeza. Outra informação positiva dada pela pesquisa revela que 89,3% dos entrevistados disseram que a situação financeira atual está melhor ou muito melhor que no ano passado. E as perspectivas para o futuro se mostram otimistas. Há um sentimento generalizado entre os nossos consumidores de que a sua situação econômica familiar está melhor do que estava há um ano atrás e uma perspectiva para o futuro também muito positiva. Esse sentimento é muito importante porque um dos principais motivadores do consumo é o nível de satisfação próprio do consumidor, ou seja, o índice de confiança que ele tem no ambiente econômico e ambiente político. O Senado aprovou ontem, por unanimidade, a proposta de emenda à Constituição conhecida como a PEC das Domésticas, que amplia direitos dos trabalhadores domésticos. O texto, que já foi aprovado na Câmara, ainda precisa de aprovação em segundo turno pelos senadores. A votação está marcada para a próxima terça. Depois disso, se aprovada, a PEC vai à promulgação pelo Congresso Nacional. O texto aprovado garante 16 direitos trabalhistas de babás, faxineiros e cozinheiros, dentre outros trabalhos exercidos em residência, que já são assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Os profissionais passarão, por exemplo, a ter direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e ao pagamento de horas extras. Também fica garantido o direito ao recebimento de salário não inferior ao mínimo. A partir deste ano, gestantes de todo o Brasil receberão gratuitamente vacina contra a coqueluche. O governo federal quer prevenir a doença que atingiu o dobro de mulheres no ano passado. Gislaine é mãe de segunda viagem. Tem um menino de 8 anos e agora espera Antoni Khaled. Grávida de 9 meses, a costureira sabe a importância das vacinas durante a gestação. A gente tem que pensar não só na gente, como no filho também, né? E também tomar cuidado, né, com as vacinas, de tomar as vacinas necessárias.
De janeiro a dezembro de 2012, mais de 4.000 pacientes tiveram a infecção confirmada, praticamente o dobro do ano anterior. O número de mortes por coqueluche acompanhou esse crescimento. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis. É uma bactéria que coloniza a garganta, a orofaringe da mãe, da pessoa. E o sintoma principal é o quê? A tosse comprida, uma tosse intensa, com falta de ar, que pode perdurar algumas semanas associado a febre e mal-estar. Na maioria das vezes passa desapercebido como se fosse uma gripe, uma sinusite ou algo parecido. A coqueluche não é transmitida pelo leite materno, mas sim pelo contato com a secreção, a exemplo da gripe. Bebês com menos de 6 meses de idade fazem parte do grupo mais atingido, já que ainda não têm as 3 doses da vacina. E como o grande contato das crianças nessa faixa etária é com as mães, é de suma importância que todas sejam vacinadas. A vacinação é importante justamente para tentar diminuir a transmissão naquele período onde a vacina não pega as crianças, que é de 0 a 6 meses. Em Fortaleza, a previsão é que a vacina seja distribuída a partir do 2º semestre. A seguir, será que os fiéis católicos vão conseguir manter a tradição da ceia da Páscoa, mesmo com a alta no preço dos produtos? É já já. A Semana Santa está chegando e com ela o aumento no consumo de peixe. Mas será que o consumidor toma os cuidados necessários na hora de escolher um bom pescado e sabe dos benefícios? Veja aí na matéria. Os peixes são fontes ricas de proteínas, vitaminas e minerais, e sua gordura é mais saudável do que a das carnes vermelhas, além de permitir uma melhor digestão. Mas antes de comprar, é preciso ficar atento a algumas características, como explica este vendedor. Primeira coisa é o olho dele. Outra coisa, as vísceras dele. E outra coisa, se o peixe está duro. Aqui, ó. Essas são as 3 coisas que dá para perceber que o peixe está bom. Mas será que as pessoas sabem o que elas avaliam na hora de comprar um peixe? Eu verifico primeiro o estado aparente, inicialmente, né? E um dos pontos é a verificação na visão, no olho do peixe, né? E a coloração. Depois a qualidade do peixe. Se está novinho, se ele está velho, a gente conhece. Eu procuro visualizar muito a parte de higiene. Se o peixe está novo, são esses cuidados prioritários. A Semana Santa se aproxima e sempre falta peixe nessa época. De acordo com este vendedor, isso justifica o aumento no preço do pescado. No período do ano, no mar, existe 2 meses que o peixe se alimenta de um peixinho que a gente, pescador, chama de patriota, que serve como vitamina. Então, nesse período dos 2 meses, o peixe não quer comer as iscas que a gente põe nos anzóis para pescar. E qual é esse período do ano? É março e abril. É coincidência porque Semana Santa ou é março ou abril. Então aí já passa a aumentar o preço do peixe. Por quê? Porque não está tendo peixe. O preço do pargo, um dos peixes mais procurados, está a R$ 17,00 o quilo. Mas até a Semana Santa pode chegar a R$ 25,00. Os peixes expostos a longos períodos em temperatura ambiente, como acontece nos mercados e nas feiras, estão mais suscetíveis à deterioração. Por isso é importante sair de casa cedinho para fazer as compras e também tomar cuidado com o armazenamento. A primeira dica é deixar para comprar no final das compras, né? Porque o peixe é um alimento muito perecível, então a gente não deve deixar ele no início das compras para que ele não passe muito tempo fora da temperatura de refrigeração. Segundo, se você vai comprar esse peixe para usar imediatamente, então a dica é deixar na refrigeração, em casa, na geladeira, e utilizar imediatamente. Se você não for utilizar de imediato, né, se você for, por exemplo, utilizar só na Semana Santa, então a dica é congelar, né, o mais rápido possível, limpar, tirar as vísceras, né, que é onde ficam uma quantidade de bactérias maior, tirar as escamas e guardar congelado. Nunca congelar por muito tempo, né, o prazo máximo para congelar são 90 dias, ou seja, 3 meses.
E com a chegada da Páscoa vem aí uma série de simbologias que influenciam os costumes dos católicos, como a prática do jejum e de outros sacrifícios. A ceia de Páscoa, por exemplo, pode ser uma prova para testar se os fiéis estão mantendo a tradição, mesmo com alta no preço dos produtos. Os ovos de chocolate estão sempre em alta nesse período de Páscoa. Mas não são apenas eles que fazem sucesso nas prateleiras durante a Semana Santa. Em algumas padarias, o volume de vendas dos famosos pães de coco supera o resto do ano. Nos supermercados, os azeites e vinhos têm ótima saída. É um produto mesmo convencional da maioria da comunidade, vamos dizer, de formação católica, né? Peixe, mariscos. Um peixe, o azeite de oliva, a batata inglesa, né? São os básicos. Difícil é acreditar que se trata de um tempo de jejum, mas o padre Clairton explica o verdadeiro sentido para os católicos. O jejum é para poder nos tornar mais humildes. Quando nós estamos com fome, nós estamos um pouco debilitados, estamos sem forças. Então é um modo de quebrar um pouco nossa arrogância, nosso orgulho, a nossa prepotência, mas é também um modo de, abstendo-nos dos alimentos, podemos partilhar com aqueles que não têm esse alimento. O bacalhau é o peixe mais procurado. O quilo teve alta de 20%, chegando ao consumidor de R$ 27 a R$ 44. Os demais peixes aumentaram de 10% a 15% o valor. Para manter a tradição sem pesar no bolso, os fiéis dão aquele jeitinho brasileiro. O que não deve faltar é o pão, é o vinho, porque isso aí já vem desde o início. Porque aí também a gente substitui por frutas também. Não comer carne vermelha na quarta e quinta-feira de Páscoa. Se antes essa tradição fazia a venda do produto diminuir, agora a realidade é outra. Segundo a gerência deste supermercado, a procura por carnes na época da Semana Santa aumenta bastante. Antigamente se fazia, por exemplo, a abstinência de carne, porque carne era um produto raríssimo. Então, não comer a carne significava um sacrifício muito grande. Hoje a carne está ao alcance praticamente de todos. Então se substituía pelo peixe naquele tempo. Hoje em dia isso não é mais verdade. O que vale mesmo é celebrar sem comprometer o orçamento. Morreu hoje aos 66 anos o cantor Emílio Santiago. Ele sofreu um acidente vascular cerebral no último dia 7 e até então estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Carioca, Emílio nasceu em 1946 e chegou a se formar em Direito, mas a música levou à gravação do primeiro disco compacto em 1973. Era uma das maiores vozes masculinas do Brasil e continuará sendo guardado em grandes discos como o último, Só Danço Samba, ao vivo, lançado no ano passado. Em 2009, o crítico de música do The New York Times chegou a dizer que a voz de Emílio era mais rica que a do cantor norte-americano Nat King Cole, a quem era comparado sempre. Seu corpo está sendo velado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o sepultamento está marcado para amanhã, às 11 da manhã, no Memorial do Carmo, no Caju, região portuária da capital, onde está sepultada a sua mãe, Dona Ercília. Certamente a música brasileira perde muito hoje. Vamos a outras notícias do Brasil e do mundo, nas nossas imagens do dia. Como parte de uma espécie de trote, um calouro da Fundação Getúlio Vargas cruzou a Avenida Paulista hoje apenas de cueca e usando uma máscara de crocodilo, prova da falta de limites nas recepções a novos estudantes em todo o Brasil. Alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, protestaram durante a visita do governador Geraldo Alckmin a uma universidade da região. Eles são contra a nomeação do novo diretor da instituição. Os homens vestidos de Batman e Palhaço Patatá voltaram a agir também em São Paulo, protestando por reajuste salarial dos professores e pela votação no Congresso Nacional da PEC 300, que regulamenta o piso salarial dos policiais militares. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou hoje a Israel em sua primeira visita ao país como chefe de Estado. O objetivo da viagem é discutir um acordo de paz com a Palestina e diminuir as tensões com o Irã.
A presidente Dilma Rousseff teve uma audiência hoje com o Papa Francisco no Vaticano. O Papa confirmou a vinda ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio, e a presidente aproveitou para dizer que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Descontentes com a eleição do pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, um grupo de deputados lançou hoje a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos, para, segundo o grupo, garantir um espaço de discussão das minorias. E assim, União Brasil de hoje termina. Você vê outras informações amanhã durante os nossos boletins direto da redação. E às 6 da noite, ao vivo, aqui no União Brasil, informação além da notícia.